Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. O primeiro a entrar é o Cláudio. O primeiro a entrar é o Cláudio Regis de Figueiredo. Grande Cláudio. Grande aluno do Soler. Grande aluno do Soler. Não podíamos ter começado melhor. Fala, Rafael. Daniel entrou. Viviane entrou. Alunos do presente estão entrando aqui. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Carlos Cel, que conheceu muito bem o Soler, fez aulas com ele, se não me engano. Amanhã é um dia muito especial pra gente. Amanhã o Soler completaria 100 anos. Então estamos aqui para comemorar. Fala, Marcelo. Nossa, tem gente assistindo a live da Suíça. Fala, Luiz Fernando. Chegou, o Ricardo chegou também. Meu amor, oi. Traz meu outro óculos, por favor. Eu acho que vai ficar melhor. Tô estreando equipamento novo, pessoal. Tripé novo aqui. E como a gente diria em Florianópolis, estou um nojo agora. Luiz Fernando já entrou, a galera tá entrando e eu não sei qual é o óculos melhor ou pior aqui. Acho que eu vou ficar com esse mesmo, paciência. Galera entrando, fala Nadi. Oi, Leila. Acho que assim estamos melhores. Pessoal entrando. Ah, o outro pode ser melhor para ti, Rafael, mas eu enxergo pior. Esse aqui é o óculos de perto. Luiz Fernando, eu vi que você já entrou. Manda um pedido para entrar aí, para entrar na live. Vamos lá. Vamos começar esse negócio. Já tem uma galera aí dentro. Então acho que a gente tem que começar logo. Fala, Thiago. Fala, Ana Gelap. Que bom ver vocês aqui. A gente tem conversado tanto. O Luiz já entrou, Céu. Eu vi ele entrar. Agora... isto. Luiz Fernando, você tem que pedir, se não me engano. Já chegue. Já, Luiz Fernando. Ana Paula, Aglaia. Aê! Cá estamos nós. Tudo bem? Tudo bem, cara. Estou Tudo muito bem. perdido ainda nesse negócio de Instagram, mas apareceu ali, eu cliquei e foi. Pois é. A gente tem que acostumar com esse negócio. Baldini acabou de entrar, agora a gente pode começar. Baldini entrou, a gente pode começar. Então, como é que está o tempo em Florianópolis? Cara, esfriou bastante hoje, bastante. Parece que agora o inverno vai chegar. É a previsão que o inverno está chegando. A gente deve estar Aqui aqui, não esfriou ainda não. deu uma queda legal de temperatura, assim. Tá gostoso, aquele friozinho gostoso de Floripa, né? Aham. A gente sabe como é. Paulo. Cara,
Quer Que esperar um honra pra pouquinho gente, mais? né? Oi? Hã? Quer esperar um pouquinho mais o pessoal chegar? Vamos ver, o pessoal tá entrando já. Eu acho que o negócio é a gente começar a conversa logo. Já Joia. deu 7 minutos aqui. Que honra nossa, né? Fazer um negócio desses, né? A gente que estudou com aquele velho maluco numa época que a gente não fazia ideia de que isso um dia seria possível, né? A gente está vivendo no mundo dos Jetsons. Ontem eu publiquei uma chargezinha de brincadeira nos meus 2 perfis, nesse aqui, no perfil pessoal, né? Então, quer dizer, antigamente a gente só tinha um número de telefone, que era o de casa, daí surgiu o celular. Aí hoje em dia, eu sei o número da tua casa até hoje, o número da casa dos teus pais. Eu sei de memória, eu sei A de cor melhor até hoje. memória e a pior memória. A melhor memória e a pior memória. Tu sabias a É, placa? Sabias a placa do carro de todo mundo, de quem vinha de Coritibanos? Eu lembro uma cara, vez, desculpa, pois é, eu pois lembro uma é. vez, nós estávamos na beira-mar, no house, no house, passou um Passat, eu acho, tu olhasse, falasse com eu acho que é meu padrinho, ou alguém assim. Um carro de Exatamente. fora, sabia as placas Não tudo. foi um Passat, foi um Monza. Foi um Monza Olha que a placa só. dele era 4408. Eu lembro. E não era meu padrinho. Era Não era meu padrinho, era o padrinho da minha irmã. Memória E, pois é, privilegiadíssima. mas que bom que nós temos essa memória, porque a gente tem muita coisa boa para recordar hoje, né? A gente está aqui para falar de uma pessoa que foi muito especial para a gente. Amanhã o Soler faria 100 anos. Cara, acho que muita gente que ouve a gente falar do Soler não sabe disso. Oi, Mônica, tudo bom? É a Jaque está assistindo também. Daqui a pouco a gente tira uma foto, então, quem sabe os quatro. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. A gente fala do Soler, né? A gente vive falando dele, ele foi tão importante para a gente, etc. E muita gente não sabe que ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Uhum. É impressionante, né? A gente conviveu com alguém que lutou na Guerra Civil Espanhola. Eu nem fazia ideia do significado disso. Quer dizer, o currículo que ele mandou para o UDESC, quando ele foi para o UDESC, está escrito lá que ele tinha estudado violino de 1932 a 1942. Aí, entre parênteses, houve um intervalo entre 1936 e 39. O intervalo foi só uma guerra. Só isso, né? Foi só isso que parou o estudo dele. Então, a gente conheceu alguém que lutou numa das guerras mais sangrentas do século XX, né? E que teve assim, consequências marcantes, né, na personalidade do Soler. Ele era uma pessoa muito reservada, né? Inclusive, ele não falava a respeito disso, né? Ele não falava a respeito Não, disso. não falava a respeito disso, Ele, mas a gente sabe que ele perdeu um irmão na guerra, né? Que ele ele trabalhou. foi falar, ele foi falar sobre isso lá no final da vida, quando ele publicou os livros, né? Isso. Ele foi falar sobre isso quando ele publicou os livros. Então, quando ele publica o Quatro Poetas da Catalunha, ele fala um pouquinho sobre isso, mas quando ele publica especialmente Origens Árabes no Sertão Brasileiro, aquela segunda revisão da UFSC que eu tenho, que está aqui em algum lugar, eu acabei não separando ela, eu acho que ela está lá na sala. Aqui é o Paulo. Paulo. Tá aí, pois é. Ele fala sobre isso no prefácio, né? Ele fala sobre isso no prefácio desse livro. Então, a gente conviveu com alguém que tem esse histórico maluco de Paulo, vida. Silvana Mariani acabou de entrar, a produtora Eu vi. do nosso documentário. Isso, tudo bom? A Mariane, né? Silvana Mariani. Daqui a pouco a gente Silvana Mariani. Tem novidades boas aí. Enfim, Paulo. Pois é, que legal. Mas foi um episódio triste da história. Eu não quero nem entrar nesse assunto, mas a gente está vivendo um momento estranho no Brasil, né? Um momento meio estranho.
E que quando eu comecei a lembrar disso, eu comecei a refletir um pouco também a respeito do que a gente está vivendo hoje no Brasil e tudo mais. Mas hoje o foco é o Soler, né? Hoje o foco é o Soler. E a questão da Guerra Civil Espanhola foi determinante para o Soler vir para cá, né? Exato. Exato. Primeiro para o Uruguai, certo? Em 1960... Não, 1900 e... Que ele vem para o Brasil? 57 para Porto Alegre, 60 para Recife. Porto Alegre. Toca na OSPA, né? Integra a OSPA, os teólogos da OSPA. Exatamente. Exatamente. E por que ele saiu? Por que ele deixou a Espanha? Ele deixou a Espanha porque ele também era poeta, então ele assumiu uma certa responsabilidade, uma certa liderança cultural de resistência ao franquismo. Né? E nessa resistência, publicou livros em catalão que na época era proibido. Ele publicou 2 livros, um deles eu tenho, eu acabei não separando aqui, que estava no material dele que ficou comigo. E um dia eu fucei bastante em sebo até que eu encontrei o Poesias. Espetacular. Né? Esse eu incorporei no patrimônio. Né? Então, assim, uma época que era proibido publicar em catalão, inclusive esse livro teve uma tiragem de 100 exemplares. O que era publicar um livro clandestinamente na década de 40, né? Então, esse é de 46, o Baladas e Canções é de 48 ou 49, uma coisa assim. O Baladas e Canções teve 65 exemplares publicados. Então, existe um livro que eu cito na minha dissertação de mestrado que fala sobre a resistência cultural na Catalunha na época e cita o Soler como uma liderança e fala que ele era violinista e também poeta. E o curioso é o seguinte, o livro fala, eu ainda vou descobrir qual é a lógica disso, o livro fala especificamente, ele abrange de 1939, o final da guerra, até 1951. E o Soler foi para o Uruguai em 52, isso não pode ser coincidência. Aconteceu algo, aconteceu alguma mudança na relação de Franco, ou a opressão de Franco com a Catalunha aumentou, aconteceu alguma coisa, porque para mim é muita coincidência, esse livro abarcar de 39 a 51, e em 52 o Soler vai para o Uruguai. O professor Baldini falando, o material que o Paulo me mostrou é sensacional, porque eu já enviei para ele tudo que eu tenho do método escaneado do Soler. Tudo que eu tenho escaneado, eu já pedi para ele uma opinião a respeito tempos atrás. Legal. Daí, olha, Alexandre Razer entrando, bem-vindo, professor, obrigado por estar aqui. Tem gente pesada aqui. Né? Tem gente. A live está ficando pesada, a live vai cair daqui a pouco. Tem pouca gente, mas está pesado. Aí, ele vai para o Uruguai, aí tem aquelas fotos dele tocando, inclusive, num cassino, né? Que eu publiquei uma esses dias, tanto aqui quanto no Face. Pessoal, tem uma página do Soler no Facebook, que quem administra somos exatamente nós dois aqui que estamos tagarelando agora, o Luiz Fernando e eu. A página foi criada pelo Luiz Fernando e nós dois tocamos ela juntos. Tá? Então, quem quiser curtir a página, para ter sempre informações a respeito do Soler, eu agora estou me dispondo a movimentar mais a página. Eu vi que o Luiz Fernando também, eu andou fazendo umas alterações na página esses dias. Então, a gente vai manter a página sempre mais atualizada. Aí ele chega em Porto Alegre, toca na OSPA, aí ele vai para Recife dar aula. E aí começa o passo. Se eu não me engano, ele faz um duo com o Roberto Zidon, é isso? Ele deu um recital, na verdade, ele deu um recital com o Roberto Zidon. Né? O Roberto Zidon era um jovem, né? Mas isso... Cara, eu acho que isso é lá no meio dos anos 60 já. Ele já estava no Recife, se não me engano. Eu tenho o programa aqui, é que eu não peguei todos os programas para mostrar, eu só peguei alguma coisa, né? Mas eu lembro que ele tem um programa de um recital com o Zidon.
Renato, eu espero que eu consiga. Eu vou deixar a live salva por 24 horas e depois eu vou tentar baixar a live. A gente tem a intenção de deixar essa live pública. Assim. E aí ele começa o trabalho no Recife, que eu acho que a gente pode dizer que é o auge da carreira dele. Inclusive, ele chega no Recife com quase 40 anos, né? E ele sai do Recife com 65 anos. Então, é o auge da capacidade produtiva dele, é esse período do Recife, no qual ele forma... Você inclusive, pesquisou isso muito melhor na tua dissertação de mestrado. Você mostrou assim que uma parte significativa dos músicos da Sinfônica do Recife, hoje, 35 anos depois do Soler sair de lá, sim, ainda tem uma quantidade significativa de ex-alunos dele na Sinfônica do Recife, que hoje é regida exatamente pelo Marlos Nobre, que era um amigo pessoal do Soler. Né? Que foi por causa do Marlos Nobre que o Soler, inclusive, teve o Projeto Espiral na mão dele, o Projeto Espiral do Recife, e também fez a estreia do Desafio. O Flávio Malheiros, que é violista lá, me passou uma listagem aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 integrantes hoje da Orquestra Sinfônica do Recife, né? E Paulo, antes do Soler vir para o Brasil, ele também teve uma atividade como recitalista e solista na Europa e na Espanha, né? Solando aí concerto de Max Bruch, Tartini, aqueles programas gigantescos, antigos, né? Que solava nos dois tempos do concerto. Esse programa é com a Filarmônica de Barcelona, eu tenho esse programa aqui, né? O Tartini deve ser o Tartini em Ré menor, né? Que eu estudei com ele, né? E ele fez, seguramente são os dois concertos. Você sabe que eu consegui um programa dele de 1949, que ele faz um programa pesadíssimo, desses programas em três partes. Eu acabei não procurando esse programa aqui agora, mas como você falou, não foi em Barcelona, foi em alguma outra cidade espanhola, também um programa pesadíssimo, com Trilo do Diabo na segunda parte, concerto de Mendelssohn, Capricho Basco, um programa super, super pesado. E tem aquele ciclo de recitais em 1950, três recitais seguidos com 12 sonatas de compositores alemães diferentes, que vai desde Bach e Telemann até Hindemith, Max Reger. A sonata de Max Reger, se eu não me engano, é de 1947. Eu pesquisei um dia. Então, era uma sonata que tinha acabado de ser estreada. E ele, em 3 fins de semana seguidos, faz 12 sonatas de 12 compositores alemães diferentes falando sobre essas sonatas. Então, a gente vê um preparo técnico, um preparo musical muito impressionante para a época. Né? Um violinista realmente ranqueado, né? E que, quando chega no Brasil e vai dar aula no Recife, começa a trabalhar muitas vezes com iniciação. E aí eu acho que o método dele, esse método gigantesco que ele produziu, começa a ser gestado, né? Primeiro por folhas soltas, por ideias soltas, aí ele vai organizando esse negócio todo e acaba virando aquele calhamaço que a gente conhece, que é meio... Cara, é engraçado, porque eu não fico com esse material o tempo inteiro na mão, né? E de vez em quando daí eu pego de volta. E, cara, toda vez que eu pego de volta eu fico meio assustado com a quantidade de coisas que escrevi. Tipo, você nunca o espanto nunca diminui. Você passa 2 meses sem olhar o material, daí de repente você tira todo o material da caixa, você diz, caramba. Pois é. Exato. Exato, mais ou menos. É uma quantidade razoável de coisa, né? Que ele escreveu, né? Deve ter dado um trabalhinho isso para ele. Aqui, Paulo, na minha dissertação, eu cheguei a uma contagem aqui de páginas, né? O material dele datilografado
onde os desenhos são manuscritos, onde tudo é datilografado, ou seja, errou, tem que fazer de novo, não tem como apagar, né? Chega em 789 páginas, fora o material editado pela Real Musical. Juntando tudo isso, a gente chega em 1.256 páginas. É um método muito completo e ele é todo muito encadeado, não é algo que foi sendo feito assim, né? E esse trabalho que ele realizou no final da vida, nos anos do final da vida, quando ele queria publicar todo esse material, foi extraordinário, porque ele conseguiu finalmente fechar tudo, ele deixou pronto, entregou, né? Inclusive, eu me lembro agora, assim, isso que me deixa muito comovido, botei até aqui na minha dissertação, o dia que ele me ligou e disse: vem aqui, eu tenho uma coisa para ti. Menino! Menino! Quando eu cheguei lá, ele me entregou isso, né? As apostilas todas e disse: tira uma cópia para o Paulo e fica com isso para ti. Cuida disso. Isso é a obra de uma vida. Isso é a obra de uma vida. Exato. Imagina o peso, né? Depois que eu... Então, como é material muito vasto, né? Eu fiquei olhando para aquilo durante muito tempo, aí comecei a ver o teu movimento de pesquisa e ir pelo meio acadêmico. Eu pensei, se eu entregar isso para a biblioteca da UDESC e deixar lá, vai morrer, né? Vai acabar. Então, tu já tinhas, acredito que quase todo o material, né, Paulo? Na verdade, talvez tenha alguma atualização que o Soler fez no final da vida. Mas então... A gente fez uma comparação uma vez. É praticamente o mesmo material. Só que o professor Baldini escreveu espantado ali 1.256 páginas. Fora os rascunhos descartados. Que isso, eu tenho muita coisa que talvez você não tenha e vice-versa. E aquela pasta que 1.256... E aquela pasta que eu te emprestei. Aquela pasta, que foi exatamente o que eu fui procurar agora aqui. Mas não sei exatamente onde ela está na minha bagunça. Aquela pasta que contém o único rascunho que sobrou, pelo jeito, das ginásticas violinísticas. Que provavelmente seria um material parecido com aquilo que o Paul Roland faz. Então, assim, quando eu conheci o Soler, eu acho que eu já te contei isso. Eu estava com o Roger. Eu fui com o Roger até o Desk. Logo, fazia dias que o Soler tinha chegado em Florianópolis. E eu cheguei. Eu lembro. E a gente ouviu alguém tocando. O concerto número 3 de Mozart. Mozart Sol Maior. Ó, o Carmelo acabou de entrar também. E a gente ouviu alguém tocando o concerto número 3 de Mozart, muito bem tocado, assim, um som muito bonito. Aí a gente bateu na porta, era ele. Aí a gente se apresentou, aí ele disse, não, já ouvi falar de vocês, a gente precisa começar, semana que vem a gente organiza e não sei o quê. Cara, eu tinha 15 anos, ele tinha 65, eu era completamente alienado do que ele estava fazendo, as coisas que ele me explicou aquele dia só foram ficar... Eu só fui entender 10, 15 anos depois, algumas coisas que ele falou aquele dia para mim, em 15 minutos. E assim, até hoje... Eu digo que a maior lição que eu recebi do Soler foi no primeiro dia. Ele começou a me mostrar que ele tocava o Sol Maior pela edição de São Franco. E, de repente, ele comprou uma edição Urtext e disse, a gente não pode mais ensinar esse concerto com as revisões que eu fiz quando eu tinha a tua idade. E ele estava refazendo, e ele estava mostrando, e aí ele começou a mostrar, ó, como a articulação é diferente, olha isso, olha aquilo. E eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando.
Cara, eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha saído de Florianópolis. Eu tinha feito a minha primeira oficina de música semanas antes disso. Paulo, e isso Eu eu não tinha acho a uma menor coisa. ideia. Só um parêntese disso que tu estás falando, que eu acho muito interessante, é o seguinte: o Soler, na década de 60, 70, era um professor no Brasil que viajava frequentemente para a Europa. Tanto que o acervo que ele tinha era uma preciosidade para nós, né? A gente olhava aquilo e ficava assim, meu Deus, partituras originais. Os discos, as partituras, as edições de Então, o exercícios. Pois é. Soler era uma pessoa, e ele era assim um pesquisador nato, né? Ele era uma pessoa que trabalhava das 7 da manhã até a noite, fora a siesta, né? Que à tarde o espanhol tira. Ai de quem, né? Ligasse para lá ou batesse na porta até as 4 da Na hora tarde. da siesta. Pois é. Pois é, pois é. Mas é espetacular isso. É uma pessoa que se atualizava, que tinha contato com o ambiente musical espanhol e europeu também, né? Eu costumo brincar com isso. Eu costumo dizer, escuta, ele estava dando aula em Pernambuco. Ele estudou com um aluno de Isaí. Ele podia estar... Ele não estava dando aula no Rio São Paulo. Lógico, Pernambuco é um estado importante historicamente para o Brasil. Recife é uma grande cidade. Mas ele estava fora do grande eixo musical que existia na época no Brasil. Ele podia ter se acomodado mentalmente. Não, qualquer coisa que eu ensinar aqui eu tô... Mas não, ele se mantinha, né? E nesse primeiro dia, nesse meu primeiro encontro com ele, eu tive essa lição que eu só fui compreender anos depois, como eu estava falando, né? Essa lição de estar sempre atualizado, estar sempre tentando entender o que está acontecendo. E na época só conseguiria fazer isso alguém que fizesse o que ele fazia. Passava 3, 4 meses por ano em Barcelona, conversava com professores, sabe? Então ele tinha essa vontade de, nossa, que honra isso. Ele tinha essa vontade realmente de transmitir o que houvesse de mais recente, de mais atualizado de informação musical, numa época em que isso não fazia diferença. Hoje em dia é muito fácil para a gente se manter atualizado. A gente tem obrigação de se manter atualizado do que está acontecendo hoje. Hoje em dia é quase se ele fazia isso na época, né? Se ele fazia isso na época, então, que aprendizado que era para nós, para todos nós, estar em contato com ele. Coisa que a gente, garoto novo, nem se dava conta disso. A gente nem se dava conta da grandeza, não. Da maneira como ele ensinava. Isso foi uma coisa que a gente precisou amadurecer para entender, né? Quer dizer, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, mas ele não falava sobre isso, ele não ficava falando a respeito disso. Paulo, então, a gente demorou para entender o nível intelectual e o nível o tamanho da pessoa que convivia com a gente, que ia fazer paella na casa das nossas famílias, lá com o meu pai, outro dia com o teu pai, né? A gente demorou para entender com quem a gente estava lidando. Sem dúvida, sem dúvida. Então... Paulo, e também assim, duas coisas. Uma que me veio no início da tua fala e outra agora, né? O ambiente musical que a gente vivia, o que existia na cidade, o que era, como que nós íamos conseguir entender o que era o Soler, né? E a outra coisa é assim, nós acompanhamos todo o desenvolvimento e o que tem hoje em Florianópolis, que poderia ser melhor, né? Mas por uma série de outras questões que podem ser discutidas depois, não é ainda, mas o quanto é... Luiz, o Carmelo está dizendo que que o teu som está um pouco baixo. Tá baixo? Talvez tu tenha que te aproximar, não sei. Tá, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais aqui. Vai lá. Melhor?
Então, para mim, parece que sim. Eu estava entendendo tudo, mas qualquer coisa eu boto um fone. Beleza. Pois é, eu podia ter colocado também. O meu está aqui do lado. Eu vou até colocar. Vai falando. Mas o quanto é importante e o quanto é fundamental e o quanto é transformadora a presença de um professor. Como ele é capaz de revolucionar, como ele é capaz de modificar todo um contexto. A presença de um professor, né? E a presença do Soler aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Foi assim, de início até um baque, né? Foi uma coisa assim meio... Esse cara aí, né? Meio exagerado numas coisas. Aquele jeito temperamental dele, né? Enfim, mas hoje a gente entende perfeitamente, né? Toda a questão assim da disciplina, da metodização do estudo, né? Da regularidade do estudo, da necessidade disso. E nós não... Tu tivesse mais do que eu, assim, porque tu tinhas um pai violinista que tocava violino e te incentivou e tal, né? Tá, sim. Mas alguma noção, né? Assim, mas enfim, né? Acabou que nós resistimos, né? A toda as dificuldades que eram compreender aquele jeito catalão e tudo, né? Sempre tem, eu lembro que tu sempre fala, né? Havia um preço a pagar, né? E conseguimos chegar até aqui, né? É melhor eu pegar um fone, será? Estão não ouvindo Cara, bem? talvez. Não, o pessoal tá dizendo que agora tá ouvindo melhor. Mas eu tô te ouvindo muito melhor agora. Então pega aí. Beleza. Agora, a gente teve esse contato, a gente lidou com ele, a gente aprendeu intensamente com ele, né? Agora, é sempre bom a gente contar a história, né? Então, eu separei, na verdade, aqui uns 3 programas apenas, para demonstrar assim, a relevância que ele tinha naquele momento no Brasil, apesar de não estar no eixo Rio-São Paulo, né? Então, este aqui é o programa. O curioso é que não está escrito no programa em si, mas este aqui é o programa da estreia mundial do desafio, da versão para violino e cordas do Desafio de Marlos Nobre, que quem fez foi ele, com a regência do próprio, do Teatro Santa Isabel, né? O Ayrton Pinto, 3 meses depois, ele fez a estreia da versão para violino e piano com a Sônia Muniz, também naquele teatro importante que tem em Belém, né? Mas a estreia da versão para cordas, com o próprio Marlos Nobre regendo, foi feita pelo Soler. O Marlos Nobre, estão me ouvindo bem agora? O Marlos Nobre... Super bem, muito melhor agora. Ah, legal. O Marlos Nobre... Tem alguém do Recife ali? Tem várias pessoas do Recife, mas o Nicola está fazendo uma pergunta ali. Se o Soler trazia a experiência do Recife através de falas e exemplos. Ele falava do projeto Espiral com muito orgulho, mas não que ele propriamente... A gente, agora que eu tenho o material dele, eu vou percebendo como ele, obviamente, ele reciclou o material didático que ele usava, no Recife, ele usou também conosco, de repertório. Então, eu tenho um programa dele tocando aquela sonata para 2 violinos de Handel com um aluno do Recife, aquela sonata que ele fez comigo, né? Então, Paulo, tem essas coisas. Tem um aspecto que eu acho interessante de comentar,
Porque o Soler, esse grande trabalho do Soler lá, que foi também na universidade, mas foi através do projeto Espiral. Ele trabalhou no projeto Espiral, que foi um projeto nacional de formação de instrumentistas para as orquestras brasileiras, né? Exato. Que inclusive... E que o Marlos Nobre faz questão de falar sempre que ele pode no Face que era a versão brasileira do El Sistema. Exatamente. Ele faz questão sempre de falar a respeito. O Alberto Jafé fez o polo de Fortaleza, o Soler fez o polo do Recife. Né, e foi do projeto Espiral que saíram esses alunos, o Israel, o Ebenezer, essa turma toda maravilhosa, né, saiu do projeto Espiral. Agora, tem um aspecto que eu acho bem interessante do projeto Espiral, que saiu da cabeça do Soler. Né? O Soler tinha aquela frase famosa que era assim... Os ricos não querem se profissionalizar em música e os pobres não podem. Os ricos não querem e os pobres não podem. E os pobres não podem. Não podem, né? E aí ele criou essa ideia e que foi bancada pela Funarte, que foi de dar bolsas para os alunos estudarem, né? E essa bolsa estava atrelada ao desempenho escolar ali de aprendizado musical dos alunos. Então isso eram escolas, pessoas carentes, né? E os pais eram chamados, havia uma seleção, né? O Soler fazia uma seleção, ele fazia uns testes musicais e tal, de aptidão, tarari, tarará. E as aulas eram diárias. 3 horas de aula coletiva. 3 horas de aulas coletivas diárias. Então, é fantástico, né? Que assim, há tanto tempo atrás, né, uma pessoa já com essa visão, mais do que ter visão, porque isso aí todo mundo nota, mas assim, com uma ação propositiva, né, assim, eficaz, né? Então, a coragem dele, né, e o que ele fez é realmente extraordinário. E até hoje o Marlos Nobre rende muitas homenagens ao Soler e a tudo que ele significou dentro do projeto Espiral, né? Isso é muito legal. 40 anos atrás, né? 40 anos atrás ele estava fazendo isso. Exatamente. E aí um outro aspecto... O Marlos Nobre... Exatamente, Nicola. O Soler dizia isso. O Marlos Nobre dizia isso, que isso era a versão brasileira do El Sistema, o Projeto Espiral. E o Marlos Nobre sempre citou o Projeto Espiral do Recife como um exemplo. E Luiz Fernando, desculpa, deixa eu colocar direto aqui. O Projeto Espiral começou em 1979, né? Certo. Aquela foto da primeira aula do Projeto Espiral está na capa da nossa página sobre o Soler no Facebook, né? Também está na capa desse grupo de WhatsApp que a gente está agora criando juntos aí com uma galera. E aí tem aquele vídeo, aquela entrevista no Teatro Santa Isabel. Isso, essa foto. Essa foto que você publicou. Cara, você lembra a primeira vez que eu vi essa foto? Você lembra que eu chorei feito uma criança olhando essa foto? Essa foto é maravilhosa. Essa foto é um negócio assim, né? Ele tá ensinando a garotada a pegar o arco. Eles não tinham arcos ainda, eles estão segurando vareta, né? Então, o detalhe e aí tem aquela entrevista. Fala. O detalhe dessa foto interessante é isso. Os instrumentos tinham sido comprados, mas ainda não tinham chegado. E aí o Soler criou uma forma de iniciar eles com varetas e tal, mostrando movimentos. E ali, nessa foto exatamente, já fica evidenciado um princípio básico do ensino do método do Soler, que é o aprendizado pelo movimento do corpo, né? Pelo movimento corporal, pela educação dos movimentos corporais, né? Que ele aprendeu, segundo ele, com Maciá, né? E aí veio... ele fala do Maciá, né? A relação do corpo com o instrumento, e esse modo do Soler ensinar, para mim, está muito relacionado com o Paul Roland, né? Com aqueles princípios de movimento e tudo mais. E tem aquela entrevista no YouTube daquele concerto deles, que o Israel e o Ebenezer são entrevistados, e no final o Soler também. Eles não estão por aí?
Não, eu não os vi. Eu não os vi. E que o Israel e o Ebenezer são entrevistados e que o Israel sola o pequeno concerto de Mozart, segundo o Soler. Está aqui o programa. Joia! O projeto começou em abril de 1979. Em maio, 4 de maio, então depois de amanhã, esse programa faz 37 anos, né? 4 de maio de 1983, Allegro da Sinfonia em Sol Maior de Gluck, o Ebenezer sola o Concerto de Acolaí, o Israel sola o Petit Concerto, Kerrel 185, agora eu descobri, vou atrás, vou buscar no MSLP o que é esse concerto. Eu tenho essa Depois partitura. eles tocam. Então eu preciso olhar isso. E eles encerram com Petrópolis da Minha Infância, que é uma coisa que nós tocamos com ele. Tocamos, inclusive eu tenho material. a parte. Eu tenho uma parte, eu não tenho inteiro. Bom saber que você tem inteiro. Tá combinado na próxima ida para Floripa, então. Vale, Então, em 4 anos, ele monta uma orquestra de cordas e ele prepara gente do zero e que não eram crianças, que já eram adolescentes avançados na adolescência, inclusive. Né? E em 4 anos, ele prepara uma garotada para já fazer um solo no Teatro Santa Isabel. Né? E é lindo ver o Israel tocando aquele finalzinho do Mozart, naquela entrevista que tem lá no... Paulo, esse aspecto que tu estás tocando, ao longo do estudo da dissertação, me fez pensar o seguinte. Pensa o seguinte, o Soler não estava ensinando música brasileira, apesar de que depois ele foi extremamente envolvido com isso no Projeto Armorial e tudo mais, mas o Soler ele estava ensinando música europeia. Uma linguagem estranha, uma linguagem não habitual, uma linguagem que eles não estavam habituados a ouvir em algum lugar para poder tirar de algum lugar aquele fraseado, aquelas acentuações, nada disso. E se a gente observar o método do Soler, ele é extremamente educativo no sentido dos ritmos, por exemplo. Porque quando ele vai ensinar a clareza dos ritmos nos golpes de arco, ele sempre usa variedades de ritmos, ele sempre enfatiza aonde está a acentuação num ligado, a ligadura treina isso exaustivamente, e mais, ele procura fazer de uma forma que, a princípio, a gente olha assim, nossa, mas isso é tão assim controlado, tá tudo tão anotado, né? Isso é nesse ponto do arco, isso é nesse ponto, você vai para esse ponto. Os meus alunos que estão aí sabem, né, Kemily? Tudo é extremamente controlado para depois você poder ter uma certa liberdade de escolha. Mas o início é extremamente controlado aonde é feito cada coisa, com que dedo e né? Então, eu acredito que o contato do Soler com essa realidade também moldou o método. Também fez com que o método fosse de uma forma. Com né? certeza. Tem algumas coisas sobre as quais eu escrevi, tanto na dissertação quanto na tese. Por exemplo, nos estudos, no primeiro livro dos estudos, ele compôs alguns estudos. E ele escreve um estudo todo em síncopa. Deixa eu achar o danado aqui. Estou abrindo o material. Ele escreve um estudo todo em síncopas, e eu olho para aquilo e eu penso, é um estudo que ele criou, eu escrevi isso na tese, é um estudo que ele criou para ensinar a garotada a trabalhar um negócio que é muito comum no repertório de orquestra. É muito comum isso no repertório de orquestra. Sim, sim. Então, ele quer... Tá aqui. Síncopas ligadas. Tá aqui. Espetacular. Então tem a instrução, tem a explicação e tem uma paginazinha de síncopas em ligadura.
Por que ele escreve esse estudo? Ele escreve esse estudo porque ele devia estar com dificuldade com a garotada com relação a isso. E aí ele pegou e disse, não, eu vou fazer eles aprenderem isso na marra. Eu fico imaginando ele trabalhando isso em aula coletiva. Botando, sei lá, 10 garotos numa sala, dizendo, vocês vão estudar isso aqui agora, e a gente vai tocar isso aqui juntos, e vai soar, e vocês vão aprender, porque daí quando a próxima vez que eu pedir isso na orquestra vai funcionar. Isso sem contar o estudo o meu estudo preferido dele, que é o estudo que todos os temas começam na segunda semicolcheia. Esse eu sei até o número, estudo 42. Né? Esse é o meu estudo preferido daqueles que ele compôs. Né? Eu acho esse estudo extraordinário, porque exatamente ele traz uma dificuldade que é muito comum em orquestra, que é muito comum em repertório barroco, e ele escreveu um estudo só para ensinar a garotada a fazer. E eu trabalhei esse estudo recentemente com os meus alunos do bacharelado, porque muita gente tem dificuldade nesse tipo de entrada. E você está procurando outra coisa. Sim. Perdi um pouco o que eu ia falar. Enfim, mas isso me remete um pouco, Paulo, também a uma conversa que rolou entre o pessoal do grupo e tal, em relação à capacidade criativa do violinista de criar exercícios para as suas dificuldades, né? E para as dificuldades dos alunos, né? Então, esse lado criativo, né? Não vou pegar o livro, vou fazer de cabo a rabo, mas para esse aluno podemos fazer isso aqui. Então, o Soler, ele foi muito incrível nesse aspecto, né? Porque a gente vê que o método dele foi criado a partir das dificuldades dos alunos, né? Tem aquela passagem que tu gosta de contar, né? Que é de uma aula onde o Soler parou e começou a rascunhar o que era para ti. No outro dia, chegou lá para a aula, ele tinha um exercício específico, né? Eu estava estudando a sonata de Albinoni, sei lá, no começo, e essa página está perdida em algum lugar na minha bagunça em Florianópolis, eu tenho que achar. Com certeza aquela página está em algum lugar lá. E ele fez alguns dedilhados em algumas escalas que pediam mudanças de posição por extensão. E eu me atrapalhava com aquilo, né? Muito. Ele queria mudanças de posição por extensão direto. Na aula seguinte, ele chegou e a tinta estava fresca no papel. Tipo, ele preparou aquilo nos minutos anteriores à aula. Né? Sempre com aquelas ultra fine, né? Ele preparou aquela página nos minutos anteriores da aula. Ó, escrevi isso aqui para você. E chegou, colocou na estante e começou a pedir, ó, vamos lá, então, ó, como é que funciona? Você está aqui, aí você tá na segunda posição, você vai descer para a primeira, na outra corda. Você precisa trazer o polegar, você precisa fazer assim, entendeu? Entendeu? Tá, então faz isso, repete. Sobe, desce. Agora sim. Beleza, entendeu? Vamos pra música. E eu toquei a música inteira sem desafinar. Então, é muito interessante isso, né, Paulo? Porque é um princípio, é um dos 3 pilares do flash, né? Que é a técnica aplicada. Né? Qual é o conceito do flash de técnica aplicada? É a capacidade de você conseguir resolver os problemas com a sua própria cabeça. Né? Dedilhados, arcadas e tudo isso. É um dos princípios. Então, é muito interessante, né? A gente... Você sabe que o Flash falava violinistas pensantes, é a epígrafe da minha dissertação. Né? Aí, como o método do Soler se chamava, no geral, o título geral era Estudo Racional do Violino, inclusive eu chamei esse canal de Violino Racional por causa disso. E agora, os meus orientandos de mestrado, um deles, não sei se o Marcelo está aí, acho que não. O Marcelo está procurando, ele está fazendo um apanhado histórico de materiais que falam sobre a evolução do sistema de mudanças de posição ao longo do século XX. E ele está lendo a versão em inglês de um livro do
Não é o Yankelevich, é o Yampolsky. Yampolsky. Tem um teórico, exato. E o livro fala direto em racionalidade no preparo. E o livro é da década de 1930. Então a gente vê o Kriegbaum falando em estudo racional das posições, no método dele que foi publicado na década de 30 e que foi usado na Espanha exatamente, professor Baldini Yampolsky. A gente fala no Kriegbaum, a gente vê o Kriegbaum falando na década de 30, no estudo racional das posições, no estudo racional dos dedilhados. A gente vê na Rússia o Yampolsky falando a mesma coisa, o Flash utilizando essa expressão violinistas pensantes, ou seja, a gente vai perceber que existe um momento no qual os grandes professores estão pensando a esse respeito, né? Sim, exato, Carmelo. Um grande professor russo, né, importantíssimo. Aí me perdi. Estava falando em racionalidade. A herança iluminista, né, do século. E a partir disso a gente vê uma evolução, um modo completamente diferente dos próprios autores de métodos escreverem métodos. O Kriegbaum, lá na década de 30, vai publicar uma seleção de estudos. Na década de 60, um outro autor na Espanha, o Arias, publica uma seleção de estudos e o Soler vai publicar dele, que infelizmente a tiragem é limitadíssima, a gente realmente precisa republicar isso aqui. Deixa eu explicar isso aqui para quem está assistindo. O Arias foi aluno do Kriegbaum, né? Não lembro. Foi, exato. O prefácio ele agradece ao Kriegbaum, exato. E aí, eu acho, veja, o Kriegbaum foi na década de 30, o Arias na década de 60, eu acho que o Soler literalmente queria, porque ele publicou isso aqui em 93. Oi, Lio! A Lio acabou de mandar um coraçãozinho aqui. O Soler queria, na década de 90, publicar a atualização dessa ideia. E aí ele escreve, só que estudos, grandes maestros dele de violino, estudos abreviados. Ele tem a pachorra de selecionar material de 42 autores diferentes. É o que eu sempre falo. Tente citar 15 autores, assim, de cabeça, de estudos. Tente citar 15. Ele publica uma seleção de 42 autores e ele não só seleciona material, como para acelerar o desenvolvimento dos alunos, para os alunos poderem fazer mais de um estudo por semana, ele abrevia os estudos. Então está escrito Pestel/Real, Loré/Real, porque ele abrevia os estudos para que a gente pudesse... E nós dois passamos por esse processo. A gente... Cara, eu lembro de semana que eu tocava 4 estudos para ele. Sim. Então foi um processo ele se dá o trabalho de fazer uma pesquisa desse tamanho. Eu acho que eu escrevi na introdução da minha dissertação de mestrado que cada volume do método do Soler, por si só, pela quantidade de pesquisa do material, cada volume do material, para mim, é uma tese de doutorado. Não tem dúvida disso, Paulo. É impressionante, né, a qualidade do material e a profundidade com que ele vai em cada assunto, né? Porque essa pesquisa do Soler, ela foi incessante até o final da vida. A gente encontra modificações e modificações e textos, né, reelaborados. Então, assim, é um trabalho que não teria fim mesmo, né? Então, mas é fantástico porque o método ele está acabado, ele está terminado, com uma atualização, né? Uma atualização, uma modernização, né? Uma adequação. Nós teríamos um material para o Brasil espetacular. Eu não tenho dúvida disso, porque ele está escrito
em grande parte em português ou espanhol. É possível de se compreender claramente o que está ali, mas a gente pode fazer uma tradução tranquila, né, de todo esse material e aos poucos ir publicando. Ele é um material que se diferencia exatamente porque não existe um exercício ou um estudo que não tenha uma introdução e uma explicação do motivo daquele estudo, de como ele deve ser estudado, né? E aonde ele vai ser aplicado. Então, é uma junção. Eu vou mostrar aqui, Paulo, Mostra o livro de cordas duplas. Mostra o livro de cordas alguma coisa datilografada, para que você possa ter ideia, né? Então, deixa eu ver as cordas duplas que tu queres. Cara, é o primeiro material que a gente tem que publicar, né? O primeiro material que a gente tem que publicar é a introdução das cordas duplas. Esse é o segundo volume das cordas duplas, né? Pode ver que ele é bastante extenso. Eles estão assim, desse formato, né? E dá para ver aí que é um material datilografado, né? Olha como são os exemplos, os exercícios, como que eles estão escritos. Olha a quantidade de texto, né, que está junto dos exercícios. Né? Isso é espetacular. Todas as páginas, né? Todas as páginas têm textos, né? Na minha dissertação eu comparei com alguns métodos que têm a mesma proposta, e a diferença é que até fazem uma menção, colocam um texto, mas ele está no início e depois é exercício. Então, o que você leu no início, depois já se perde no meio do caminho, né? O Soler não. O Soler, ele consegue fazer isso. E eu vejo assim, Paulo, o todo do método, acho que talvez fosse interessante a gente citar o que tem no método, né? Porque são 7 partes bem claras, né? A iniciação violinística, e a técnica básica do violino, Paulo, vê se tu concorda comigo. Esses 2 primeiros volumes, eles estão inteiramente em primeira posição. Isso. E é onde o Soler ele constrói no aluno a estrutura da movimentação corporal, a educação da movimentação corporal, de todos os aspectos técnicos que ele vai abordar no restante do método. Inclusive cordas duplas, escalas, arpejos, tudo é iniciado nessas 2 partes. Porque o primeiro volume de cordas duplas é inteiro em primeira posição também. Exatamente. Então ele trabalha, antes dele querer ficar trabalhando escala, ele trabalha cordas duplas em cantabile. Eu publiquei já o iniciozinho do material de cordas duplas em vídeos aqui no Instagram, né? Cara, ele vai construindo a sonoridade das cordas duplas antes de você pensar em fazer escala, antes de você pensar em fazer o que chamava de corda dupla sistemática. Aquela parte introdutória, para mim, é o que tem de melhor no material todo. Porque não tem igual. E o primeiro volume dos estudos, que são 3 volumes, é inteiro em primeira posição. Ele é também inteiro em primeira posição. Né? 79 estudos. Existe um encadeamento perfeito das partes do método. O terceiro volume, que é uma ordem que eu fiz, né? Mas ela pode ser pensada de outra forma, mas é a técnica superior do violino. Existe um volume de posições fixas, estudo em posições fixas, mas não são estudos. Como construir a digitação em segunda, terceira e quarta posição fixas, né? Luiz, meio minuto para encerrar a live. Beleza. Vamos encerrar essa e começar outra? Dá tempo? Você tem tempo?
Vocês voltam, pessoal? Estamos encerrando essa live. Então, ó, estamos encerrando essa live e a gente volta em 1 minuto. Segurem aí.